estudante da escola Cora Coralina. Como vai você? Eu espero que você esteja bem. Eu me chamo Cecília. É um prazer conhecer você. Fui convidada recentemente para ser professora assistente virtual de língua portuguesa na sua turma. Pretendo ajudar o professor Kellyson Gondim e a professora Celda Candiotto a melhorar o acompanhamento das aulas de vocês no componente curricular de língua portuguesa. Esse modo de ensino-aprendizagem remoto não está fácil para ninguém. Você concorda comigo? Pois é, mas no final, unidos, vamos conseguir. Esta é a aula de fechamento do primeiro bimestre. Nela, iremos recapitular brevemente alguns aspectos vistos nas aulas anteriores. Por exemplo, reforçar que as linguagens envolvem quaisquer elementos de comunicação que produzem sentido, mas que uma língua, a exemplo do português, envolve apenas o aspecto verbal escrito ou falado. É o que chamamos de idioma. Depois disso, iremos estudar um aspecto linguístico muito importante, e que está relacionado ao uso de elementos gramaticais no texto. Ok? O tema da nossa aula é língua, gramática e regência. Mas preste atenção, estes aspectos serão estudados no contexto do português, que é a nossa língua materna. Ok? Pois sabemos que existem outras línguas no mundo, e claro, elas têm outras regras. Sendo assim, vamos continuar. Os objetivos da nossa aula são os seguintes: reconhecer que a língua é ou corresponde ao aspecto verbal da linguagem. Compreender que a língua portuguesa é formada por mais de um tipo de gramática. Isto porque, além da norma padrão que dita as regras para o uso correto da escrita, existem as variações no uso do idioma. E refletir sobre as regras básicas de regência nominal e verbal em alguns casos. Você sabia que existem vários tipos de gramática? Pois é, geralmente quando falamos de gramática, logo lembramos de regras de escrita, ortografia, acentuação, pontuação, etc. Concordam comigo? Mas a gramática envolve também as variações que ocorrem ao longo do tempo. Também considera não apenas o padrão, o aspecto culto da língua. Ela leva em conta, por exemplo, as regionalidades, as situações informais de uso da língua e o uso da linguagem nas redes sociais. Vamos ver agora sobre 3 tipos de gramática, que são fundamentais para nossos estudos acerca da nossa língua materna, o português. As gramáticas que iremos abordar nesta aula são: a gramática internalizada, a gramática padrão ou normativa, que se relaciona com a norma culta, e a gramática descritiva. Para compreendermos os tipos de gramática, diferenciando a função de cada uma delas, vamos refletir sobre o clássico personagem brasileiro dos quadrinhos, o Chico Bento. Chico usa a língua portuguesa da maneira que aprendeu no ambiente em que nasceu e cresceu. Por isso, muitas vezes, ele usa palavras que não estão de acordo com a norma padrão. Neste exemplo que temos em quadrinho, a expressão que na norma padrão corresponde à palavra porque, Chico pronuncia com som diferente. Mas isto não impede seu amigo de compreender o que ele disse, ou seja, a comunicação acontece. A gramática padrão ou normativa está ligada às regras responsáveis por reconhecer o erro ou fazer as devidas correções diante de determinados usos de palavras ou frases. Por outro lado, Chico apresenta uma fala que mostra a sua gramática internalizada, ou seja, o conjunto de regras linguísticas que ele domina. Isto é resultado das suas experiências de vida, do seu dia a dia no sítio. Por causa dessas questões que envolvem aspectos individuais no uso da língua falada, a gramática internalizada é tão importante quanto a gramática padrão. E é por causa dessa importância que a professora de Chico tenta ajudá-lo a aprender, ou seja, internalizar regras normativas do português padrão, para que ele possa usar também a modalidade culta do português e interagir com outras pessoas de outros lugares e culturas. Claro, a professora não desvaloriza a cultura familiar de Chico Bento, mas ela sabe que ele vai precisar conhecer um pouquinho mais da língua portuguesa para quando estiver em outras situações mais formais de uso da língua. Afinal, o preconceito linguístico ainda existe em nosso país. Sendo assim, Chico precisa ampliar as regras que ele domina, para ter um repertório linguístico mais rico. O que devemos considerar é que tudo vai depender do momento, da situação de uso. Temos ainda a gramática encarregada de explicar as ocorrências de uso e suas variações, sem condenar como erro, ou seja,
sem desvalorizar características culturais e individuais no uso da língua. Em outras palavras, a gramática descritiva leva em conta a diversidade linguística existente em nosso idioma. O caso do personagem Chico Bento, comentado no slide anterior, é um exemplo de aspecto explicado pela gramática descritiva. Ela tem a função de descrever a troca de uma letra por outra, por exemplo, e comparar com a norma padrão aproximando ou igualando o uso às regras de escrita. Outro exemplo de casos explicados pela gramática descritiva diz respeito às expressões próprias da internet, das redes sociais, onde é a redução de palavras, abreviações, emojis e figurinhas com uso de elementos de pontuação, e inclusive, criação de novas palavras, os chamados neologismos. Essas expressões funcionam perfeitamente em ambientes de comunicação apropriados, como é o caso das redes sociais que envolvem mensagens instantâneas, WhatsApp, por exemplo. Mas, em outros momentos, as expressões que fazem parte do chamado internetês são totalmente inadequadas. Exemplo disso é o próprio espaço aqui no YouTube, onde esta aula está sendo transmitida. Neste momento, o objetivo da comunicação e interação aqui não é usar o internetês, mas explorar uma linguagem mais padrão para que todos os colegas e professores que participam compreendam o que estará disponível nos comentários. Caro estudante, é claro que essas abordagens que acabei de fazer são breves e gerais, mas não se esqueça de que, em caso de dúvida, você pode escrever para nós através das plataformas digitais. Inclusive já pode aproveitar os espaços aqui do YouTube, curtir e comentar esta aula. Vou começar a observar como está a sua gramática internalizada, se você está realmente interessado ou interessada em ampliar o seu repertório linguístico. Estarei acompanhando a professora Celda e o professor Kellison, para melhor ajudar você na compreensão deste tema tão interessante para nosso conhecimento em língua portuguesa. Agora, gostaria de mostrar para você a nossa atividade da semana. A atividade desta semana, correspondente à aula 6, vai envolver um exercício que você encontra no livro didático disponível na plataforma Google Sala de Aula, o Classroom. A página da atividade é a 286. Vamos trabalhar um aspecto estudado pela norma padrão ou gramática normativa, mas também vamos considerar a função da gramática descritiva, pois vamos considerar não apenas o aspecto culto, mas também a informalidade comunicativa. Devo lembrar a você que é muito importante que você faça anotações desta aula no caderno, além da atividade da semana, o tema da aula, os objetivos e as explicações. Isto vai facilitar para quando você quiser consultar o conteúdo, e não precisará necessariamente assistir à videoaula de novo. Além disso, nunca se sabe quando pode haver perda de conexão com a internet, não é verdade? Para fazer a atividade da semana, você vai considerar o tema sobre o qual falamos anteriormente. Vamos destacar um assunto bastante importante, e que envolve aspecto gramatical muito usado no dia a dia, mesmo que não percebamos ou não saibamos das regras. Ele vai se relacionar tanto com a gramática padrão quanto a gramática descritiva. Vamos considerar que os casos de regência acontecem quando analisamos a relação entre os verbos e seus complementos, o que chamamos de regência verbal, assim como a relação entre os substantivos, adjetivos e advérbios e seus complementos, o que chamamos de regência nominal. Para reconhecer se a regência é direta ou indireta, você precisa verificar se ocorre ou não o uso de preposição depois do verbo, no caso da regência verbal. É importante prestar atenção que apenas a regência verbal possui a ligação direta ou indireta. A regência nominal apresenta sempre a ligação com preposição. Ok? Podemos continuar? Eu espero que você tenha compreendido. Mas calma, fique tranquilo ou tranquila. Eu estarei acompanhando os alunos que tiverem dúvidas e enviarem mensagens para mim, ou para a professora Celda e o professor Kellison. Estamos em equipe para ajudar você no que precisar, ok? Caro aluno ou aluna, será que estou falando rápido demais? Calma, você poderá voltar o vídeo quantas vezes quiser e precisar. Agora, eu vou mostrar para você qual texto iremos analisar na atividade da semana. Lembre-se que é só procurar o livro que está em PDF na plataforma, e buscar pela página 286, ok? A atividade será moleza, não se preocupe. Então, vamos lá. O texto que você irá analisar na questão 1 é esta tira, do artista Laerte. Observe atentamente o que se pede nas letras A, B e C. Lembre-se do que eu expliquei anteriormente. Atenção!
quando se falar em transitividade verbal, ou seja, se o verbo é transitivo direto ou indireto, você deve considerar a presença ou não de preposição, ok? No número 2 também não será difícil. Você vai ler as manchetes de jornais e vai observar o que se pede nas letras A, B e C. E aí, deu para compreender? Espero que sim. Mas, caso tenha restado dúvidas, você já sabe, comente esta videoaula aqui nos espaços do YouTube, ou envie uma mensagem para mim, para a professora Celda ou para o professor Kellyson. Vamos ficar felizes com sua mensagem. Eu espero que você tenha gostado de me conhecer, da mesma maneira com que eu gostei de estar aqui, transmitindo esta aula para tentarmos aprender juntos. A distância é um desafio para todos, mas quem sabe, logo logo, estaremos todos na escola, e inclusive, passaremos a valorizar mais o espaço escolar, que sempre foi o melhor lugar para um aprendizado significativo. Aqui estão os contatos do professor Kellyson e da professora Celda. Eles estão sempre atentos para poder lhe ajudar. E agora eu também me disponho a colaborar com o aprendizado de vocês, inclusive, já solicitei para as coordenadoras pedagógicas, Aparecida, Edaiane e Haline, providenciarem um e-mail para mim, para que eu possa me comunicar com mais facilidade com cada um de vocês. Vamos aguardar. Ficamos por aqui, mas continuamos nas plataformas virtuais interagindo. Lembre-se, eu me chamo Cecília, sou professora assistente virtual dos professores Celda e Kellyson. Assim como eles, também tenho formação em letras vernáculas voltadas ao ensino, ok? Um abraço afetuoso em você. Fique bem e até a próxima!